Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, paz e graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 7 de maio, de 2022. E estamos aqui, dando graças a Deus, ao Altíssimo, o nosso Deus, por Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela vida que Ele nos deu, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela fé, pela esperança na sua palavra, pela obediência, pelo entendimento, por tudo, irmãos? E por isso estamos aqui nos esforçando, para perseverarmos, até o fim, Aquele que perseverar até o fim será salvo, Como virgens prudentes, Aquelas virgens que ouviram a palavra e a executaram em suas vidas. E graças a Deus. Então amanhã faremos nosso ajuntamento, irmãos? Tudo certo aí, Até agora, graças a Deus. Esperamos que não vai haver nenhum impedimento para isso. Estaremos lá amanhã, na Nova Caracuzinho, na mesma escola, Zé Milton, a partir das 8 horas, Estaremos lá para nos reunirmos e nos consolarmos mutuamente, Pela palavra, pelo salmo, pelos cânticos, E amém, E graças a Deus por isso. Irmão, vamos continuar aí, não? Vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação. Estamos falando aí dos desígnios de Deus, Os planos e os desígnios dele para a humanidade, para Israel, Para a igreja. Então nós vamos ler aqui Juízes no capítulo 2 e vamos ver aqui, o que está escrito acerca de Israel, Então isso aqui que aconteceu com Israel, em parte aconteceu com a humanidade e em parte a figura de acontecer com a igreja também, Então aqui no capítulo 2 de Juízes nós vamos ler aqui ele todinho se der tempo, uns 10 minutos. Então está escrito aqui o seguinte, 2:1 de Juízes. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Então isso aqui, é o anjo falando da palavra do Deus vivo e Deus falando por ele dizendo o quê? Que ele jamais será infiel, Jamais vai invalidar o concerto que ele fez, ou com a humanidade, ou com Israel, ou com a igreja, E aí continua: E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizestes isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Então, irmão, vamos prestando atenção aqui, Então isso aqui aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja também, está acontecendo, Não é isso? As falsas religiões estão aí, as nossas ilhargas, E os deuses deles estão aqui por laço nosso, Para laço nosso. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim. Sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade,
para possuírem a sua terra, né? Aí vamos continuar aí, né? Vamos ver aqui a infidelidade do povo. Serviu o povo, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera Israel. Por quê? Porque os sacerdotes, né, não estavam cumprindo a lei de ensinar as crianças de 7 em 7 anos, né, a todo mundo, né, de 7 em 7 anos e ensinar o povo. Eles não estavam cumprindo porque eles não assumiram, né, as suas funções. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, né? Baalins é o plural de Baal, né? São os deuses deles lá, né? Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor. Não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, né? Como o Senhor tinha dito, e como o Senhor o tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então, como o Senhor planejou, né? Como ele falou, ele planejou. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram, né? Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, né? Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, né? E os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, né? Que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações, que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não, né? Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, irmão, nós estamos vendo aí, né? O anjo está falando de coisas que já passaram, de coisas que vão passar, né? Coisas futuras, né?
mostrando aí que a palavra do Deus vivo, ela é viva, né? E ela é a verdade e vai acontecer exatamente como ela fala. Não voltará vazia, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.